A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria que você, por gentileza, procurasse abrisse a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, onde a palavra de Deus nos narra o seguinte fato. Ela diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho a mendigar. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, ou gritavam aos seus ouvidos: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir até aqui. Então chamaram o cego e disseram: Anime-se, disseram eles, venha, ele o está chamando. Bartimeu imediatamente jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou o Senhor Jesus. O cego respondeu: Rabi, mestre, eu quero enxergar. Verso 52. Jesus lhe disse: Vê, pois, a tua fé te curou. E no mesmo instante o homem passou a ver e a seguir Jesus caminho afora. Então aqui é a história de Bartimeu, o cego. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar e meditar na palavra de Deus. Amado e querido Senhor, bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Porque a ti pertence todo louvor, honra, glória, poder e majestade. Ações de graças damos a ti, ó Deus, pelo teu amor infinito, pela graça do teu Filho, pelas consolações do teu Espírito Santo e pelas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras, e pela tua palavra que não cai por terra. A cada dia ela se demonstra verdadeiramente ser a verdade, nada mais do que a verdade. Deus amado, te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nesta noite. Venha falar aos corações dos que estão aqui e os que estão longe, edificando, consolando, exortando, operando maravilhas, derramando a tua graça, operando os teus milagres, transformando vidas e glorificando o teu nome. Perdoa nossos pecados e nossas falhas. Nós te pedimos a purificação dos mesmos, em nome de Jesus. Confessamos, reconhecemos os mesmos, mas te pedimos perdão em nome de Jesus. Que a fé venha pelo ouvir, e ouvir a tua palavra é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podeis assentar, irmãos e irmãs. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar na sua casa de oração, no meio de semana, dando esse intervalo no meio da semana para orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Irmãos, quando nós lemos Marcos capítulo 10, nós vemos aqui, a partir do verso 46 até o verso 52, que a Bíblia, ela destaca a história de um homem. E qual é o tema desse trecho do Evangelho de Marcos que temos? É a cura
do cego Bartimeu. Quando nós lemos Marcos capítulo 10, ou a última parte do capítulo 10, nós devemos prestar atenção que Bartimeu é uma pessoa que foi grandemente abençoada por Deus e que nos traz uma grande lição de vida. Bartimeu, através da sua cura, através do seu testemunho, através da sua vida, ele nos ensina que nesta vida, na nossa vida, Jesus, ele é a última esperança. Ou seja, sem Jesus, nós não somos nada. E quando a gente lê a cura do cego Bartimeu, em primeiro lugar, a gente vê 3 características nele. Quem era Bartimeu? A Bíblia diz que ele era um cego, um homem inválido, um homem que não tinha a capacidade de enxergar. Ele era um deficiente físico. A Bíblia não diz, irmão, como foi que ele ficou cego. Se ele era cego de nascença, se houve algum acidente, se ele sofreu alguma enfermidade e ele ficou cego. Apenas a Bíblia diz que ele era cego. E por causa da sua cegueira, ele teve que mendigar na vida, porque ele não tinha condição de trabalhar, nem em trabalho braçal, nem em qualquer outro tipo de trabalho. Só restou a ele, por causa da sua invalidez, por causa da sua doença, só restou a ele mendigar. Então, em primeiro lugar, Bartimeu era cego. E quando a gente olha para a história de Bartimeu, nós também, quando olhamos para nós, quanto de nós no passado, antes de conhecermos Jesus, nós também éramos cegos espiritualmente. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus enviou a sua palavra, nós cremos na palavra, aceitamos a palavra, recebemos Jesus como Salvador e os nossos olhos espirituais foram abertos e nós passamos a enxergar a glória de Deus. Então, Bartimeu, ele era um homem cego. E por causa da sua cegueira, ele era mendigo. Nós também éramos mendigos. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Deus eterno veio ao nosso encontro e nos abençoou e nos enriqueceu com a sua infinita e maravilhosa graça. Outra coisa que nós vemos aqui da vida de Bartimeu é que ele não era um homem importante, né? Era cego, era mendigo, habitava numa cidade conhecida em Israel como uma cidade amaldiçoada. Ele era um pobre coitado, ele era apenas um indigente sentado à beira do caminho, esperando um favor, uma esmola de alguém que viesse ao encontro dele e se compadecesse e desse a ele algo que pudesse mantê-lo e sustentá-lo. Então, Bartimeu tinha 3 características: era cego, era mendigo e era um indigente sentado à beira do caminho, apenas a mendigar. Estava lá abandonado, não é? Pelo jeito, alguém talvez segurava o braço dele, levava ele até a porta da cidade, sentava ele lá, e ele, né, não sabemos se ele tinha uma cuia, né, que ele ficava ali balançando para as pessoas atender a ele, mas sabemos apenas que ele era cego, que ele era mendigo, que ele era indulgente e que o pai dele se chamava Timeu. O pai dele era bem conhecido. A Bíblia não fala o nome da mãe dele, mas a Bíblia mostra a situação física e social dele. Irmãos, se tem uma pessoa, fisicamente e socialmente, que Jesus não deveria parar para escutá-lo, era Bartimeu. Para abençoá-lo, era Bartimeu. Mas aí, quando a gente lê a história do capítulo 10, do verso 46
ao 52, a gente não só vê essas 3 características de Bartimeu, mas também a gente vê 3 aspectos importantes no caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aprendemos com Jesus nessa história? Em primeiro lugar, Ele é Jesus e o seu nome significa Salvador. Ou seja, Jesus aqui nessa história, ele estava cumprindo a sua missão quando ele entrou em Jericó e Bartimeu, ouvindo falar que era ele, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritando tão alto, as pessoas pediam para ele parar. Mas cada pessoa que gritava ao seu ouvido para ele parar, era uma motivação a mais para ele buscar o milagre, para ele buscar a bênção. Apesar de ser mendigo, apesar de ser pobre, apesar de ser indulgente, Bartimeu não desanimava fácil das coisas que ele queria. E é isso que Deus quer ver na nossa vida quando buscamos a sua face. Deus quer ver em nós fé, Deus quer ver em nós confiança, Deus quer ver em nós perseverança naquilo que buscamos dele e na presença dele. Então Jesus se aproximou de Bartimeu, por quê? Porque Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido, como Bartimeu, como nós. Jesus veio para demonstrar na prática aquilo que o nome dele significa. O nome de Jesus significa Yahvé é Salvador. Então, nada melhor do que salvar aquele pobre homem. Jesus também nos ensina que ele era nazareno. E por ser nazareno, ele sabia o que era ser desprezado, jogado ao lado, desvalorizado. Porque entre os judeus haviam, regiões de Israel que os judeus desprezavam, que os judeus não gostavam, principalmente os que moravam na Judéia. Os judeus que moravam na Judéia, eles não gostavam dos judeus que habitavam na Galileia. Para eles, os galileus eram incultos, eram espiritualmente fracos, não eram muito fiéis ao Deus de Israel. Os nazarenos também. Então Jesus sabia na pele, ele provou na pele o que era ser rejeitado. Ele sabia o que era ser desprezado. Por isso que ele, sem titubear, quando ouviu os gritos de Bartimeu, ele parou para ouvir. Para ouvir quem, irmãos? Um cego, um mendigo e um indigente. Você já parou para pensar nisso? Que Deus parou para ouvir um indigente? Aquele indigente que muitas vezes a gente passa aqui nas ruas de Vila Maria, ou passa nas ruas do centro de São Paulo, e eles estão lá pedindo um trocado para nós, e às vezes eles vêm na nossa direção, e a gente faz que não vê, a gente até muda de rota, a gente muda de calçada, Um indigente, Bartimeu, era igual a esses que estão aí. Mas foi esse indigente que Jesus parou para ouvir e para dar atenção a ele. Então, o que Jesus está nos ensinando nessa noite? Que ele não faz acepção de pessoa. Que todo aquele que clamar a ele em espírito e em verdade, que estiver dentro daquilo que ele falou através da boca do profeta Jeremias. Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo aquele que busca a Deus com sinceridade, com um coração quebrantado, com fé, com confiança, Deus se achega a ele para abençoá-lo e não para desprezá-lo. Então, essas lições nós devemos guardar. Outra coisa, Jesus, ele era o filho de Davi, e isso significa que ele
é o Messias e que ele tem o poder de transformar toda e qualquer criatura na face da terra. Porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Então ele tem poder para transformar toda e qualquer situação e ele tem poder para transformar toda e qualquer pessoa. No caso deste homem aqui, que era cego, que era mendigo, que era um indigente, mas que apesar de ser cego, apesar de ser mendigo, apesar de ser indigente, ele tinha uma coisa que Deus aprecia, que Deus gosta, que Deus se alegra de ver no coração do homem. Sabe o que é? Ele tinha fé, ele tinha confiança, ele tinha a certeza de que se Jesus parasse para atender ele, a vida dele seria mudada, a enfermidade dele seria curada e ele glorificaria a Deus. Então, é isso que Deus quer ver nos seus filhos e nas suas filhas. E ali estava Jesus, o Salvador. Ali estava Jesus, o Nazareno que era desprezado. Ali estava Jesus, o filho de Davi, que parou para ouvir um cego, um mendigo, um indigente, que pela fé, pela perseverança, em gritar, em clamar, em buscar, fez com que Deus parasse para ouvir a voz dele e contemplar o rosto dele. Então veja que lição interessante, né? Quando Bartimeu perguntou às pessoas que estavam ali seguindo Jesus quem era, e as pessoas disseram para ele quem é Jesus, que era Jesus, ele podia ter dito para ele mesmo: eu? Ah, é Jesus. Ah, como eu gostaria de falar com ele, mas eu não vou falar nada não, porque eu sou um cego, eu sou um mendigo, eu sou um indigente. Jesus não vai querer ouvir falar ou parar para falar comigo. Mas a Bíblia diz que foi ao contrário. Quando Bartimeu, sentado ali à beira do caminho, ele ouviu o barulho da multidão, ele já ficou ligado. Quando a multidão se aproximou mais ainda, ele perguntou: o que é que está acontecendo? Que alvoroço é esse aqui em Jericó? Alguém disse: é Jesus de Nazareno que está aqui na nossa cidade. E aí a Bíblia diz que Bartimeu, imediatamente, ele calibrou os pulmões e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que está aqui com problema, você que me vê, que me escuta, que me assiste pelas redes sociais, você está disposto a clamar a Deus? Você está disposto a gritar a Deus pela tua bênção? Você está disposto a largar tudo que você tem para se colocar na presença de Deus? Vocês perceberam aqui no texto que diz que quando Jesus parou, né, ele mandou chamar Bartimeu. Quando os discípulos chegaram para falar com Bartimeu, a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu deu um pulo, ficou em pé, jogou a capa dele do lado e foi ter com Jesus. Irmãos, a única riqueza que Bartimeu tinha era aquela capa. O único conforto que Bartimeu tinha era aquela capa. O único bem que ele tinha era aquela capa. E o que foi que ele fez? Quando ele ouviu Jesus, ele jogou tudo para o lado e foi ter com Jesus. Por isso que Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E que aquele que faz isso é grandemente abençoado. Então a gente vê Jesus agindo desta forma. E o que aprendemos com Bartimeu? O que ele nos ensina de importante nesse episódio? Já sabemos que ele era cego, mendigo, indigente. Que Jesus agiu com ele como Salvador, que Jesus não fez acepção de pessoa em relação a ele, e que Jesus o chamou para agir na vida dele como o filho de Davi,
o Messias, o Salvador da humanidade. Mas o que aprendemos com Bartimeu? O que podemos aprender com ele? 4 coisas. Primeiro, clamando por Jesus, porque ele é a nossa única esperança. Primeira coisa que a gente aprende com Bartimeu. Bartimeu nos ensina aqui, através do seu testemunho, que Jesus é a nossa única, última e principal esperança. Veja, ele colocou tudo nas mãos de Jesus. Ele confiou sem reserva. Ele jogou a capa, ele gritou, ele enfrentou a multidão. Não foi assim? A Bíblia diz, quanto mais ele gritava, o povo mandava ele calar. Mas ele não olhou para os críticos, ele não olhou para os obstáculos, ele não olhou para quem estava, como diz na minha terra, mangando dele, zombando dele, tirando onda dele. Ao contrário, quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Por quê? Porque ele sabia que se Jesus passasse ali, e ele não alcançasse a bênção naquele dia, naquela hora, ele não alcançaria mais. Olha que coisa interessante, né? Parece que até alguém disse para Bartimeu, aproveita porque Jesus está passando pela última vez, porque ele está indo para Jerusalém para morrer, para ser crucificado e ser sepultado. Era isso que Jesus estava fazendo. Seria a última vez que Jesus passaria pela cidade de Jericó. Mas o que foi que Bartimeu fez? Ele colocou toda a sua esperança em Jesus. Sua esperança está em Jesus, irmão? Sua esperança está em Jesus, irmã? Sua esperança está em Jesus, igreja? Você, como diz o ditado popular, você, pela fé, tem coragem de apostar todas as tuas fichas em Jesus? Como fez Bartimeu? Bartimeu colocou toda a fé dele em Jesus. Segundo, obedecendo ao seu chamado, Bartimeu nos ensina que quando Deus fala conosco, nós temos que abandonar tudo e atentar e a obedecer a sua voz. Quando alguém disse para Bartimeu, olha, Jesus está te chamando, ele já deu um salto, ficou de pé. Eu queria estar lá com o celular filmando, né? Bartimeu dando um pulo, ficando de pé, né? Sem saber para que lado ia, jogou a capa. Eu acho que ele disse para alguém, me leva logo que eu quero falar com ele. Ele largou tudo, ele foi direto para a obediência. Terceira coisa que nós aprendemos, recebemos dele a salvação por meio da fé. Bartimeu, ele foi curado porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele colocou toda a confiança dele nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu te contar uma bênção que eu recebi, meu irmão, minha irmã, logo no início da minha fé. Essa bênção eu trago na memória até os dias de hoje. Essa bênção aconteceu em 1982. Que bênção foi essa, pastor? A nossa irmã disse que eu iria contar as bênçãos que Deus fez na minha vida. E realmente, eu tive o privilégio de ser capacitado e usado por Deus para ver um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida. E que milagre foi esse? Aconteceu lá na cidade onde eu moro, em Paulista, no bairro onde minha mãe mora, em Jardim Paulista. Eu era um crente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu era um crente da Igreja Presbiteriana. E naquela época, eu tinha um amigo, até hoje tenho, hoje estou afastado dele por causa, né, da vida. A vida nos separou, ele está lá em Pernambuco, eu estou aqui, né? Esse amigo se chamava Maurílio. Eu e Maurílio, a gente tinha um costume de, no meio de semana, quando não tinha culto na nossa igreja, a gente ia para as outras igrejas. A gente ia para a Batista, para a Assembleia, porque a gente queria estar sempre na presença de Deus, né? Aquele primeiro amor que o crente, né, caça culto, caça vigília. O crente fica, né? Tem uma reunião, ele está junto. Tem vigília, ele está junto. Tem oração no monte, ele está junto. Ele não perde uma. Então eu estava naquele pique. E até hoje tento manter esse pique.
né? Então, era uma quinta-feira, uma quarta-feira, nós nos encontramos lá na frente de casa para a gente ir para um culto que haveria na Assembleia de Deus, um culto especial. Na Assembleia, geralmente o culto é terça e quinta, mas naquela quarta-feira ia ter um culto especial. Aí, Maurílio me convidou, a gente se preparou e, quando deu o horário, a gente saiu. Se você for na casa da minha mãe, a casa da minha mãe é a rua 27. O bairro lá, as ruas são numeradas, é a rua 27. Quando você entra na rua 27, tem um canal que separa o outro bloco da vila da Coab, onde minha mãe mora. Aí a gente atravessa uma pontinha, passa por um caminho, passava, né? Hoje construíram uma igreja presbiteriana renovada lá. A gente passava por um caminho, atravessava a pontezinha, entrava na rua 51 e só era aí direto que a gente estava na praça do bairro e lá estava a Assembleia de Deus. Aí eu e Maurílio nos encontramos na frente de casa e a gente foi para assistir aquele trabalho especial lá na Assembleia de Deus. Quando a gente terminou a rua 27, que a gente pegou, né? Sabe esses caminhozinhos que tem mato de um lado, mato do outro, né? Que a gente chama lá picada, a gente chama lá, né? Uma estradinha. Aí a gente entrou naquele caminho para atravessar a ponte e entrar na rua 51 e ir caminhando até a igreja. Quando a gente entrou, vinha uma menina correndo de lá para cá. Ela vinha da rua 51, passou pela ponte correndo e entrou no caminho em direção a nós. Irmãos, quando ela chegou na metade do caminho, a menina deu um grito. Ela deu um grito que assustou a gente. Aí a gente correu para ajudar essa menina. Ela tinha uns 9, 10 anos, uma garotinha mesmo. E aí quando a gente chegou, né, desesperada, ela começou a gritar, a chorar. Aí a gente, o que foi que houve, filha? O que foi que houve? Qual o problema, menina? Misericórdia, que grito foi esse? Aí ela disse assim, olha, alguma coisa picou a minha perna. Meu Deus, irmão, quando a gente olhou, estava uma picada de uma serpente. Quando ela veio, não sei se ela pisou na serpente, não sei se a serpente ia atravessando, a serpente picou ela. Sabe aquelas cobrinhas, lá em Pernambuco tem uma cobrinha, que ela é a desgraça, é chamada cobra coral. Quando ela pica um animal, ele tomba na hora. Quando pica um ser humano, arrebenta com ele. Aí Maurílio bateu no mato assim, quem saiu de dentro do mato, irmão? Rastejando, uma cobra coral. Picou a menina. Mas na hora a menina começou a passar mal, e ela falava assim, tio, eu estou me sentindo fraca, tio, eu não estou quase enxergando mais nada aí. Foi desfalecendo, Maurílio segurou aquela menina no braço, aí Maurílio disse assim, vamos correr para a praça, lá para a farmácia. E aí a gente pede ajuda. Aí eu falei, Maurílio, rapaz, pelo amor de Deus, quem picou essa menina foi uma cobra coral, não vai dar tempo a gente chegar lá na praça. Aí ele disse assim, o que a gente vai fazer? Eu disse, agora nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos fazer que nem Jesus disse, vamos colocar as mãos sobre os enfermos e vamos orar. E ali, irmão, no meio do caminho, Maurílio com a menina no braço, eu, um crente novo convertido, ele também, levantamos as mãos para o céu, colocamos as mãos naquela menina, repreendemos aquele veneno, e para a glória de Deus, quando terminou a oração, a menina ficou em pé, e começou a andar, e a falar, como se nada tivesse acontecido, aleluia. Irmãos, eu me ajoelhei no meio daquele caminho e chorei glorificando a Deus. Que milagre tremendo, irmãos. Na mesma hora eu disse, garota, onde é que você mora? Ela disse, olha, eu moro naquela rua ali. Aí a gente foi para a casa dela, levamos lá, chamamos a avó dela, a avó estava sentada no terraço. Aí falamos para a avó o que aconteceu. A avó começou a ficar desesperada, o povo a correr para dentro de casa. E o pessoal apapava a menina, né? Abraçava a menina. Você não está se sentindo mal? Ela disse, não, porque eu estava perdendo a vista, eu estava ficando fraca, eu estava desfalecendo. Mas esse
esses moços oraram para mim, em nome de Jesus, e eu fui curada. Jesus atendeu a oração deles, aleluia. A própria menina, irmãos, testificou do milagre e da graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for convidado para uma campanha de oração, para buscar os milagres de Deus, não fique em casa não perca a chance não. Venha na presença de Deus com fé, venha na presença de Deus para obedecer a palavra, venha à presença de Deus com esperança de que Deus vai te ouvir. Irmão, irmã, se eu for contar para vocês quantos milagres eu já vi Deus fazer na minha vida e na vida das pessoas que eu convivo e convivi, tem que fazer umas 3 vigílias daqui até o final do ano. E a lista não vai esgotar, não. Porque Deus, irmãos, quando a gente crê, Deus, Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de bênção. Esses dias, não faz muito tempo, a minha esposa estava ficando surda. Estava perdendo totalmente a audição. E nós começamos a orar, pedir oração nas igrejas, pedir oração aos irmãos. E graças a Deus, depois de muita oração, de muitos exames, de muito acompanhamento médico, a última consulta que minha esposa fez, o médico olhou para os exames dela e viu lá o milagre. Qual foi o milagre? Ela estava perdendo a audição, mas graças a Deus, quando o médico olhou o último exame que ela fez, o quadro estava retrocedendo e ela já está ouvindo praticamente normal. Então, quando a gente crê, irmão, Deus faz. Quando a gente busca, Deus derrama a graça dele. Então, esses milagres que eu já vi Deus operar, e eu gosto muito, viu, pastor Disseu, de guardar na memória os milagres que Deus opera nas vidas das crianças. Para mim é mais especial ainda quando eu vejo Deus operando milagre na vida de uma criança. É maravilhoso ver Deus já no início da vida da pessoa, tocando nela e deixando a marca dele na vida dela para que ela cresça, e nunca se esqueça que ela já foi alvo do milagre e da glória de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse milagre que eu contei para vocês dessa menina, ele tem um lugar especial na minha vida. Por quê? Porque eu estava começando a caminhada de crente. Eu não sabia o que era orar fervorosamente. Eu não sabia o que era impor as mãos. Eu ouvia falar. Eu vi o pastor pregando. Eu vi as irmãs lá do círculo de oração, da igreja presbiteriana que eu fazia parte, mandando a gente orar. Mas eu não sabia nem orar. Eu não sabia nem procurar os capítulos da Bíblia direito. Eu era novo em tudo. Mas naquele dia, irmão, naquele dia, minha irmã, Deus usou esse pobre mortal e o Maurílio para operar um grande milagre de livramento, de vida e de graça na vida daquela menina. E eu agradeço a Deus até hoje, quando eu vou lá onde minha mãe mora, e eu tenho a oportunidade de ir na Assembleia de Deus, ela congrega na Assembleia de Deus lá do bairro. Essa moça até hoje está lá, faz parte do círculo de oração da Assembleia de Deus lá. É uma bênção ela, entendeu? Está até hoje lá. Então veja que Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus da graça. Sabe qual é o problema nosso, irmão? É que a gente nem pede e quando a gente recebe a gente não fala. A gente não divulga. A Bíblia diz que um dos motivos pelos quais Deus quer operar milagres na nossa vida é para que nós testemunhemos da grandeza da pessoa dele e do poder do nome dele. Amém? Então, assim como Jesus operou na vida de Bartimeu, operou na vida da minha esposa, já operou na vida das minhas filhas, já operou muitos e muitos milagres na minha vida, ele também opera na sua.
Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos aquecer, para nos fortalecer, para nos ajudar. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Nessa noite você está colocando toda a sua esperança, como Bartimeu, em Jesus? Você está confiante? Hein? Você está com essa fé? Então Deus vai honrar a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então. Eu quero deixar a palavra com o pastor Disseu, para nós orarmos e darmos continuidade ao culto. Então, nunca esqueça, irmão, seja você crente novo ou crente velho, crente imaturo ou crente maduro, o que importa é crer em Deus e se colocar à disposição dele, e aí nós veremos a glória de Deus.